Olá, assombrados! Eu sou a Ana e quero falar para vocês que nós estamos descansando um pouquinho, então nesse final de ano vocês vão ficarem com o canal de cortes aqui, mesmo no Assombrado, mas de um períodozinho vendo aí os relatos do canal de cortes. Aproveita para conhecer o canal também e se inscrever lá. Né? Durante todo o ano nós tivemos relatos ao vivo, durante todos esses anos, e o canal de cortes vem trazer esses relatos que ficaram perdidinhos ali no meio dos ao vivo, trazendo à tona aqui para vocês. Então aproveitem para relembrar alguns relatos, para conhecer alguns que vocês não conheciam, belezinha? E logo mais a gente volta com a nossa programação normal. Beijos para vocês, fiquem com os relatos dos cortes. A inveja da minha tia. Vamos ver. Nossa, peraí. A inveja da minha tia. Olá, Ana, sou muito fã de vocês. É uma moça. Demorei muito tempo relutando comigo mesma se ia mandar o meu relato por ser tão pessoal e pesado, mas uma amiga me incentivou. Tudo que contei é verdadeiro e não testemunhei sozinha, e sim com os meus parentes. Muito obrigado pelo canal ter me ajudado a ver que não estou sozinha. Vamos ver. Ver. Olha aí, é um relato longo, hein? Mas vamos lá, já que estamos aqui. Inveja, eu já não li esse aqui, será não? Bom, vamos descobrir. Olá, Ana, tenho um relato para você, espero que me ajude porque contei para várias pessoas. Algumas acreditam em mim, outras acham que é porque assisto muito filme de terror e acabo inventando isso. Vou começar a história do início, e ela vai ser um pouco grande porque todos os pontos importam. Os nomes já foram trocados, então pode ler sem preocupação. Bom, tudo vai começar com a minha mãe. Ela perdeu a mãe quando era bem nova e o pai quando tinha uns 10 anos. Então, naquela época, era comum meninas novas irem morar com outra família para ajudar na faxina. Mas essa parte não é ruim. Acabei ganhando 2 avós e um avô totalmente presentes na minha vida. Minha mãe virou parte da família para minha avó, Maria. Então, ela era próxima de uma família rica e mandou a minha mãe para ajudar com essa outra avó que se chama Clarice. Porque a minha tia Ivone tinha ido para ajudar, mas ela era muito levada e acabou sendo expulsa da casa deles. Minha avó Clarice tinha 5 filhos e minha mãe acabou se tornando a 6ª. Trabalhou muito, ajudou a cuidar dos filhos da minha avó, que alguns a trataram como irmã, carinhosamente. Alguns a tratam como irmã, carinhosamente. Porém, essa minha tia Ivone tinha uma certa inveja da minha mãe, por ter se tornado quase da família. Então meu avô tinha um cargo alto no banco e indicou a minha mãe, que mais tarde refez a vida dela. Começou a ganhar bem e foi morar sozinha. Apesar do meu avô ter pego um caminho tão grande... Apesar do meu avô ter pego um carinho tão grande e ter insistido para que ela não fosse. A minha mãe conheceu meu pai, um homem bom e que a amava muito. Então, mais tarde, eles moraram juntos e me tiveram. Essa minha tia Ivone também se casou e teve um marido que, desde pequena, eu tinha medo. Não gostava de jeito nenhum. Eles tinham uma confecção de roupas e, por um bom tempo, tiveram muito dinheiro. Lembro-me que, quando minha mãe teve câncer, ela ficou morando nessa confecção junto da minha outra madrinha, temporário, para ajudarem a cuidar dela. Porém, esse marido da minha tia Ivone atraiu com uma mulher e tardiamente foi embora com essa mulher. E tentou arrancar tudo da minha tia. A única coisa que ela conseguiu ficar foi com a casa. E então ela começou a ser uma pessoa mais amarga. Desde pequena eu tinha um medo de dormir sozinha. Demorei muito tempo para conseguir essa proeza. Então dormia com a minha mãe. Porém, nessa época, minha madrinha, tia e mãe frequentavam alguns terreiros e me levou em uma benzedeira para tentar tirar o meu medo de dormir sozinha. Porém, ela disse que havia algo comigo. Foi aí que não consegui mais dormir em paz mesmo. Com 11 anos, o meu pai morreu, mas foi muito engraçado na manhã do acidente.
Eu acordei, estudava de tarde, mas algo estava me deixando inquieta. Foi quando uma senhorinha bateu na porta e disse que meu pai estava no bar. Ele tinha problema com o alcoolismo, era o único problema dele. Sempre foi um pai presente, sempre rezou e tentou sair dessa vida, mas nunca conseguiu. Nesse mesmo momento, pulei do sofá e disse à minha mãe, vamos buscá-lo. Insisti tanto e minha mãe apenas dizia, fique tranquila, ele vai voltar para casa. E algo no meu peito me deixava inquieta. Foi quando o síndico do prédio bateu e contou do acidente. Um carro o havia atropelado. Foi um baque. Fomos para o hospital e infelizmente ele não resistiu depois de alguns dias. Depois disso, me culpei por um bom tempo, pensando que poderia ter salvado ele. E comecei a pedir para que podia ter uma chance de me despedir, mesmo depois da morte dele ter sonhado. Uma chance de me despedir. Mesmo depois da morte dele ter sonhado que ele me mandou uma carta dizendo que estava bem e para cuidar da minha mãe. Mas conto essa história em outro relato. Bom, pedi com tanta força mais uma chance que comecei a ver vultos por entre as frestas das paredes e não dormir direito. Contei para minha mãe e ela falou para rezar e pedir que ele fosse para a luz. Fiz isso e então parei de ver. Quando completei 13 anos, tive a minha menstruação e então essa tia ficou tão feliz que me deu até um presente. Eu acho que eu já contei esse relato, gente. Eu já contei ou eu só li. Ele estava fechado aqui, por isso que eu peguei para contar. Bom, eu não conseguia entender por que ela tinha ficado tão feliz, mas segui a vida. Passou-se alguns dias, então eu tive uma paralisia do sono. Algo tão intenso e aterrorizante que me sobe um calafrio só de pensar. Eu não conseguia me mexer, e então comecei a rezar o Pai Nosso. Uma coisa apertou tão forte a minha cabeça que parecia que ia esmagá-la. Fui para o quarto da minha mãe, mas decidi não contar para ninguém. Afinal, podia ser apenas um sonho. Até que se tornou recorrente, todo sábado de manhã, e cada vez mais forte e mais intenso. Eu sabia quando ia acontecer, e sempre pensava, eu vou levantar antes que comece. Mas algo me puxava. Às vezes vinha alguns meios sonhos antes de acontecer. Lembro-me de uma boneca com um olho maior que o outro, e aproximando no olho pequeno, e aí começava a paralisia. Foi tomando proporções inimagináveis, de eu conseguir me levantar e então, na porta do quarto da minha mãe, algo me levantar no ar e me enforcar. Eu via ela dormindo tranquila e eu tentava gritar, mas não conseguia. Gente, levantar no ar assim, enforcado? Nesse baque, eu contei tudo para minha mãe. E eu contei tudo para minha mãe e melhor amiga da época. E me falaram para rezar a oração do Santo Anjo do Senhor. Eu não conhecia. Mas a última vez que tive essa paralisia do sono naquela época, ele me jogou no chão. Não via nada, nem uma sombra, mas sentia a presença. E puxando o meu pé, não via nada, mas sentia o puxão. Gritou em uma voz forte: "Eu estou falando com você!" Nesse momento arrepiei inteira e não quis mais dormir. Escutava, eu acho, toda vez que ia para a cama. Então me levaram à missa por um tempo e sumiram esses sonhos. Mais velha, quando tudo já estava calmo, mas não tinha me esquecido desses sonhos, comecei a ver vultos novamente, mas dessa vez uma silhueta mais detalhada. Eu não tenho e nem tinha coragem de falar com eles, era uma silhueta de mulher pequena no meu corredor. Ela aparecia quase todo dia antes de eu ir para o trabalho. Minha mãe ainda dormia, então eu voltava para a cozinha para evitá-la e tentava acender o máximo de luzes que conseguisse. Então eu não aguentei mais sentir tanto medo e contei para minha mãe. No dia seguinte, ela sonhou que tinha uma velha dormindo do lado dela e jogou tudo que tinha ao alcance dela até pegar na testa dessa mulher e afundar a testa bem no meio. Au!
Então a mulher caiu da cama e sumiu. Acredita que depois disso eu nunca mais vi a mulher? Então, passando algum tempo, o ex-marido da tia Ivone voltou para tentar tirar mais coisa dela. E ela o amava muito e aceitava de volta. Eu e minha mãe tentamos alertá-la. E ela, num ataque de fúria, gritou em uma festa de família. Coisas que difamavam o meu pai, dizendo que ele nunca nos amou, que ele traía minha mãe e tudo mais. Meio que jogando os problemas dela pra cima da gente. E meu pai é o meu ponto fraco. Chorei tanto aquela noite. Até aí ok, porém, esse ex-marido dela ganhou um processo contra uma empresa que trabalhou. Esse processo, quem tinha aberto e ajudado na papelada foi a minha tia. Ele ganhou e pegou todo o dinheiro. Não deu nada pra ela e sumiu no mundo de novo. Minha tia sempre foi louca por dinheiro, mas isso foi tão intenso que ela enlouqueceu de vez. Uma loucura nada normal. Não dormia de noite, começou a falar sozinha com os amigos imaginários meio estranhos. Minha mãe quis ajudá-la e a levou para casa. Caiu os papéis. Minha mãe quis ajudá-la. Cadê? A levou para casa, mas eu estava meio cabreira com ela. Desde quando ela começou a falar mal do meu pai e nos atacar verbalmente. Fui contra, mas aceitei. Foi aí que um dia estava na casa do meu namorado, na época, o Anthony, e estávamos nos preparando para sair, quando eu me lembrei que esqueci o cartão dela. Na época, pedi para que o meu salário caísse na conta da minha mãe. Foi aí que cheguei em casa e gelei o coração. Tinha várias coisas quebradas e minha mãe tinha um corte no queixo. Ana, eu não sei como, não chorei na hora. Minha mãe, meio envergonhada, me contou tudo enquanto eu a ajudava a limpar. Falou que minha tia deitou na cama dela, dormiu. Então o meu tio Carlos, que estava junto... É um mosquito que tá... Então o meu tio Carlos, que estava junto, queria ir embora. Quando minha mãe a acordou, ela teve a reação de fúria e começou a tentar atacar minha mãe. Quando minha mãe conseguiu sair dos braços dela, foi para a cozinha. Meu tio teve um AVC, por isso ele não consegue andar direito. Então só pôde ver toda a cena, né? Não pôde fazer nada. Ela quebrou tudo que tinha no quarto da minha mãe. Nessa hora eu não aguentei e chorei no meio da história, por imaginar o terror que ela passou e eu não estava lá para protegê-la. Então ela quebrou as coisas da sala de estar e minha mãe reuniu as forças que tinha, derrubou ela no chão e a tirou de casa arrastando pelas pernas. Misericórdia aqui. Então ela nos amaldiçoou verbalmente. Desde então eu proibi minha mãe de deixá-la entrar em casa. Porém comecei a ver um homem do espelho. Sempre no espelho do quarto da minha mãe. Eu não vejo as pessoas perfeitas, apenas silhuetas, mas sabia que ele observava, porque sentia aquele olhar sobre mim. Contei para minha mãe, mas ela falou que era coisa da minha cabeça por gostar de filme de terror. Foi aí que conheci o canal de vocês, e vocês me ajudaram a entender muita coisa do que estava acontecendo, e não me senti mais sozinha vendo essas coisas, vendo os seus relatos. Depois disso, eu estava com os preparativos para o meu casamento, e terminando a faculdade, mas sempre via o homem do espelho. Pedi para que ninguém contasse a Ivone, para que ela não amaldiçoasse nada. Casei e foi tudo lindo. Casei com um homem de muita fé e isso me ajudou muito porque sempre fui fraca na espiritualidade. Acredito em Deus, mas não me sinto forte. Até aí tudo estava estranho na casa dessa minha tia. Ela pintava nas paredes corpos deformados e um grande olho. Minha madrinha estava tentando ajudar, então um dia cheguei do trabalho e ela estava espantada e me contou.
Minha madrinha tinha levado um pastor para ajudar minha tia. Porém, falou que entraria primeiro na casa para que ela não se assustasse e saísse correndo. Peraí que tem criança chorando aqui. Matheus tá escutando a Penélope? Acho que ela acordou. Não sei se o Matheus tá escutando. Pera aí, gente. P! Gente, só um tempinho. Só um minutinho. Pronto. Ela tava me chamando. Eu achei que o Matheus tava com ela e o Matheus tava lá com o Vitória. Ela tava dormindo, acordou sozinha lá e ficou desgoelando, chamando judiação. Então vamos voltar aqui. Até aí tudo estava estranho na casa dessa minha tia. Ela pintava as paredes com corpos deformados e um grande olho. Minha madrinha estava tentando ajudar e então um dia cheguei do trabalho e ela estava espantada e me contou. Minha madrinha tinha levado um pastor para ajudar minha tia, porém falou que entraria primeiro na casa para que ela não se assustasse e saísse correndo. Nossa. Quando chegou, minha tia estava com fotos em sua mão e rezando, ou falando baixinho para as fotos. Tinha ali fotos de toda a família. Então ela chamou e ela não ouvia. Estava em uma espécie de transe. Quando ela chegou mais perto e gritou, ela acordou e sorriu. Conversou um pouco com ela. Quando ela levantou a cabeça e gritou, "Eles estão vindo!" Saiu correndo e se trancou no quarto. Foi aí no mesmo instante que os pastores e a amiga da minha madrinha entraram na casa. Minha madrinha bateu na porta e pediu para que saíssem, porém ela demorou um pouco sem responder e saiu toda arrumada, como se fosse para uma festa. Então eles falaram que iam rezar, mas minha tia começou a falar todos os erros dos pastores, como se soubesse da vida deles, e sorria. Fez uma pose sexy e disse que um homem de pecado não poderia rezar por ela. Ele ficou bravo e começou a rezar mais alto. Foi então que ela soltou das mãos deles e tinha um olho enorme desenhado na parede da casa. Então ela apagou o cigarro no centro do olho e disse, "Então eu vou chamar o meu amigo Lucy." Disse que ninguém mais quis ficar na casa. Todos saíram quase que disparados enquanto ela gargalhava. Achei estranho, mas como tinha minha nova casa para me preocupar, tentei viver a minha vida. Ana, não é que a minha mãe aceitou que ela entrasse novamente na casa dela, porque ela não sabia que eu não morava mais lá. Ai, eu não tô entendendo. E muito menos que tinha acabado a faculdade. Peraí. Achei estranho, mas como tinha minha nova casa para me preocupar, tentei viver a minha vida. Ana, não é que minha mãe aceitou que ela entrasse novamente na casa dela, porque ela não sabia que eu não morava mais lá, e muito menos que tinha acabado a faculdade. Quando minha mãe falou que ela estava lá e com medo, eu desci com o meu marido na hora.
Não moramos muito longe. Ela se espantou comigo lá e começou a gritar: eu não quero ela e ele aqui, podem sair, vão namorar. Então minha mãe gritou que a casa era minha e não íamos a lugar nenhum. Foi aí que ela foi no banheiro e começou a falar: eles não podem ficar aqui, eu sei. Mas eu fiquei firme na sala de estar, não queria chegar perto dela. A sala de TV é mais ou menos um quarto de distância, separado por um corredor mais ou menos grande. Aí meu marido falou que ia ligar para minha sogra. Ela frequenta grupos de oração. A sua fé é muito forte. Dentro da casa, ele não conseguia ligar, então ele falou que ia lá fora tentar. Quando ele saiu, ela começou a falar de novo: ele não pode ligar para a mãe dele. Levei um susto e pedi para que ele conseguisse, mas ele não conseguiu. Era estranho demais. Foi aí que ele começou a rezar mentalmente uma oração de exorcismo, é isso? Que minha sogra tinha ensinado. A mulher saiu num tiro, alegando que tinha roupa no varal e tinha que fechar a casa para os pernilongos não entrarem. Depois que minha mãe trancou a porta, ela começou a bater forte na janela e gritar: eu vim libertar vocês, vocês estão presos. Quem é essa mulher? É a tia Ivone? Ou já mudou e eu tô perdida aqui? Não tô entendendo mais nada, gente. Até aqui estranho, mas ela deixou cartas para minha mãe e uma para mim. Meus olhos se encheram de lágrimas, porque eu tenho na memória uma conversa muito íntima minha e do meu pai, algo que sempre nos uniu, algo muito íntimo que eu não dividi com ninguém. Quando tínhamos ido viajar, eu perguntei se o sonho dele era ter um garoto, porque todo pai quer ter um menino. E com a voz doce que lembro até hoje dele, ele disse: não, eu sempre esperei por você. Mas me senti tão amada e acolhida naquela hora que estou até chorando nessa parte. Ela escreveu exatamente com as palavras dele na carta, como se fosse uma carta dele. Eu não entendi muito o propósito daquela carta, mas minha mãe pediu para queimar. Nada dela entrava mais em casa. Até o presente da minha menstruação foram queimados naquele dia. Nada dela ficou em casa. Bom, ela enlouqueceu tanto, deixava a casa dela aberta dizendo que eles tinham que circular livremente, que minha madrinha ficou com dó e a levou para morar com eles. O casamento da minha madrinha hoje está despedaçado. Meu tio correu atrás de outras mulheres e humilha ela constantemente. 2 gatos dela morreram e essa minha tia não teve nenhum remorso vendo ela e a minha prima em prantos. Depois contaram que me casei e ela disse que tinha um presente para mim. Lógico que eu não queria, mas minha mãe ia sair com a minha madrinha e como eu a levei, tive a infeliz oportunidade de cruzar com ela de novo. Minha madrinha jurava que ela estava melhor e eu não quis causar confusão e fui gentil. Ela me deu um anel. Bonito, mas gato escaldado, né? Deixei ele no carro. E então íamos dormir, mas lembrei que tinha combinado com um amigo de ir num show. Nos arrumamos rápido e fomos. Era o show do Titãs, em Santa Bárbara. Foi maravilhoso, tinha até me esquecido do anel. Então estávamos voltando para casa e meu carro deu uma patinada na pista. Meu marido pediu para que eu reduzisse. Chegamos em casa, deixei o anel no carro e fui dormir. Ana, eu tive uma das piores noites até então. A paralisia foi tão forte que todo o meu corpo doía. Dessa vez era um anão vestido de palhaço com dentes pontudos que me puxou. Então era algo forte, não falava, mas assim que eu rezava, parecia um caminhão em cima de mim. Até que senti ele puxar o meu marido. Segurei forte e ouvi aquela voz forte de novo. Sua alma é minha. Gritei 3 vezes. Minha alma é de Deus. Como se negasse 3 vezes. O cagaço era tanto que não queria dormir, mas ia ficar cansada para trabalhar. Dormi novamente e sonhei uma das piores coisas da minha vida. Naquele mesmo trecho que meu carro patinou, sonhei que ele capotou naquele mesmo lugar. Então eu estava cheia de sangue e o meu marido tinha morrido no meu colo, credo. Chorei tanto no sonho e quando acordei, não dormi mais.
Quando levantei para trabalhar, liguei para minha mãe e falei que não queria aquele anel. E aproveitando que minha madrinha estava na casa dela, pedi que entregasse e também não ficasse com o anel. Bom, o relato está grande demais. Vou resumir. Depois, em uma conversa com a minha madrinha, parece que tudo fez sentido. Minha mãe contou que algumas semanas depois de sair de casa, ela jogou água benta na casa inteira e no pé da minha cama, onde ele me jogou na paralisia do sono, formando uma cruz. Então ela rezou mais forte. Minha madrinha foi pegar o espelho na casa da Ivone porque ela tinha um espelho grande e minha prima queria. Quando chegou na casa dela, meu tio foi pendurá-lo. Assim que levantou, ele espatifou no pé dele. O espelho espatifou no pé dele. Mas não tinha nenhum movimento brusco. Então a Ivone olhou com a maior naturalidade e disse: agora pega o do quarto da minha mãe. Agora pega o do quarto da minha mãe. Quer dizer, agora pega o do quarto da fulana, que é a mãe da moça que nos conta o relato. E depois que ela disse isso, eu nunca mais vi o homem do espelho, apesar de sempre olhar com cautela. Bom, eu queria dizer que tudo isso cessou, mas eu não sei. Chamei a minha sogra para orar em casa. Os eventos ainda acontecem na casa da minha madrinha, que era uma pessoa muito sorridente e hoje é totalmente triste e calada. Alguns dizem que pode ser trabalho para nossa família, ou que minha tia deve ter feito umas promessas ao mal e agora estão cobrando dela. Já me disseram para devolver o meu dom, para desenvolver o meu dom, porque pode ser algo que possa me fazer mal mais tarde. Mas eu tenho medo de desenvolver e começar a falar com espíritos e não ser uma pessoa tão forte espiritualmente e acontecer algo de ruim para mim. Bom, eu não sei. Gostaria de alguma luz para entender tudo isso, ou se isso me foi dado para proteger a minha mãe. Me dê a sua opinião. Posso te mandar foto da casa se quiser, mas é melhor não divulgar por ser uma história pesada de família. Gente, chega uma hora que eu não entendi mais nada do que aconteceu. Eu sei que essa tia aí, pelo jeito, era o terror. Não sei se é, né? Desde pequena. O que acontece? Tem gente que parece que nasce com uma coisa, não é? Então, tem gente que parece que nasce com não sei o quê. E aí ela fez essas coisas, não é? Fez. E pode ser que estejam cobrando agora mesmo. Porque pelo que aconteceu, né? Pelo que... No chat, ninguém entendeu esse relato. Então... Porque o relato do chat, não é? entendeu? Começou de um jeito, inveja. Aí começou uma coisa, de repente começou a falar de outra, aí perdeu o foco da tia, e a tia, não sei mais nem se era da tia que ela tava falando. Eu também eu não entendi muito bem. E aí? Curtiram os relatos? Espero que tenham curtido. Não se esqueçam de fazer uma visitinha lá ao canal de cortes. Se inscreve lá também. Você pode acompanhar relatos aí antigos do canal, relembrar relatos. E também aguardem que logo mais a gente volta com a nossa programação normal, tá bom? Estamos aí descansando um pouquinho, mas já já a gente volta. Beleza? Combinado? Te vejo logo mais. Beijos.